Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha abrir os entendimentos para que todos os seus seguidores, todos os seus discípulos, todo o seu povo, o povo escolhido por Deus e eleito para herdar a eternidade, a salvação eterna, a vida eterna, que o Espírito Santo, só Ele e mais ninguém é capaz de revelar para a gente a sua santa vontade, a vontade dele para a vida de cada um de nós. A vontade dele para você, que é membro, é obreiro, é um cristão solto, é um desigrejado, por exemplo, está aí ainda comendo restos, talvez como aquele filho pródigo, mas se ele escolheu você, você vai voltar, pode ter certeza disso. Se ele elegeu você, amiga e amigo, não importa se você está no mais profundo do poço, você vai voltar, porque ele vai te trazer. Agora, é claro, do jeito dele. Ele, nós vimos isso essa semana, Deus nos conduz ao deserto ou aos desertos para que ele possa ou então falar ao nosso coração. Porque a maioria do ser humano, a maioria só tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, que quer dizer, só tem sensibilidade para atender a voz de Deus quando chega no deserto. Porque no deserto não tem nada. Não tem água, não tem comida, não tem casa, não tem roupa lavada, não tem banho, não tem cama, não tem nada, zero. Aí a pessoa fica, cheguei no fundo do poço, não tem para onde olhar e nem esperar de ninguém, nem de pai, nem de mãe, nem dos filhos, nem dos amigos, nem de políticos, nem de dinheiro, de nada, nem de mim mesmo. Eu não tenho condições de esperar de ninguém. Agora, só Deus mesmo. Se Ele existe, então Ele vai me tirar dessa situação. Aí Deus vem. Deus vem. Ele vem com todo o amor e carinho ao encontro daquela filha ou filho pródigo que realmente é sincero e querem a verdade. Bem, deixe-me falar. Ontem nós falamos do primeiro amor que Jesus fala com o anjo da igreja em Éfeso. Ele fala com o anjo da igreja em Éfeso. Mas Jesus não apenas fala com o anjo da igreja, falou com o anjo da igreja em Éfeso, que tinha muitas obras, muito trabalho, que sacrificava pelo nome dele, tinha paciência, perseverança. Mas aquele anjo, por conta de muito trabalho que ele dava para o seu Senhor, ele tinha esquecido o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O que significa isso, bispo? Significa a comunhão íntima com o Pai. É isso aí. Ele deixou essa comunhão íntima. E como é que a gente pode mensurar a nossa comunhão com Deus? Comunhão com alguém que a gente não vê, não toca, não sente. A gente pode fazer isso com as pessoas, né? Mas com Deus, que é Espírito, para a gente poder ter comunhão com Deus, que é Espírito,
a gente tem que estar em espírito. E não se está em espírito apenas quando se está na igreja, ou se está orando, ou se está trabalhando para Deus. Não. Estar em espírito é estar com a mente, a sua mente, seu espírito ligado com o Altíssimo 24 horas por dia. Aliás, bispo, mas isso é impossível, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as minhas coisas. Eu sei, todos nós temos nossas obrigações e nós todos temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é verdade? Jesus disse isso, ensinou isso. Mas para que essa comunhão íntima, esse primeiro amor seja curtido com o nosso Senhor, a gente tem que estar em espírito. Estar em espírito é santificar, é estar em santificação. É isso aí. Você sabe o que significa santificar? Santificar quer dizer separado, ou separar. Quando a gente vive uma vida santificada, a gente vive uma vida separada. Separada do quê? Do pecado. Separada desse mundo. Os pensamentos, a gente está no mundo, não tem jeito. Mas você, no pensamento, em espírito, está sempre ligado com Deus. Jesus ora pelos seus seguidores, por aqueles que lhe servem. Ele orou, e você pode conferir isso lá na oração sacerdotal que ele faz no capítulo de João 17, capítulo 17 de João, lá 17 e 17, ele diz assim: ele, Jesus, em intimidade com o Pai, em espírito com o Pai. Ali você vai ver, nessa oração, você vê que Jesus estava 24 horas sintonizado com o Pai, mas ele tinha a sua missão, as suas obrigações, e ele atendia as suas necessidades, as suas obrigações, mas ele estava sempre em espírito. Então, naquele momento, ele disse: santifica-os. Jesus orando para os seus seguidores, os seus discípulos, os que nele criam. Ele disse: santifica-os na tua verdade. Quer dizer, separa-os na verdade. Coloca-os, digamos assim, na verdade. 24 horas por dia. Quando a gente vive na verdade, anda na verdade, não é só falar a verdade, não, mas é agir na verdade. Nós estamos santificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, minha amiga, meu amigo. Muito importante, mas extremamente importante. Quando nós vivemos na verdade, quando nós respiramos a verdade, quando nós procedemos na verdade, nós santificamos o nome daquele que é a verdade. Não é isso? Jesus disse: eu sou a verdade. Então ele ora dizendo: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra, diz ele, é a verdade. Então, santificar o nome do Senhor Jesus 24 horas por dia significa andar na verdade dele, 24 horas por dia. Por exemplo, ele deu um exemplo claríssimo para os fariseus,
os religiosos, aquela gente que fazia da sua religiosidade um negócio para obter lucros pessoais. Jesus os chamou de raça de víboras, porque eles pregavam a verdade, mas viviam na mentira. Então, quando eles chegaram e fizeram uma pergunta capciosa para Jesus, dizendo: Senhor, é lícito pagar impostos a César? Quer dizer, César está lá em Roma, nós estamos aqui no Oriente. Como é que pode? Nós estamos na nossa terra, terra que Deus nos deu. Como é que nós temos que pagar impostos a César? Jesus tomou uma moeda e disse: de quem é esta efígie? De César. Responderam: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que isso significa com a verdade que nós estamos falando, com a santificação que nós estamos falando? É o seguinte, presta atenção, isso é uma revelação que passamos para você em primeira mão. Olha só, quando Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava se referindo, no caso, a uns impostos. O que tem acontecido muito, que a gente tem notado? E isso, infelizmente, desgraçadamente, dentro das igrejas. Olha só, se eu sirvo a verdade, se eu vivo na verdade, se eu ando na verdade, se eu santifico o nome do meu Senhor, vivendo e agindo na verdade, então eu pago os meus impostos a César, eu faço as minhas obrigações para com César, e eu vou ficar em paz comigo. César não vai me incomodar. Por quê? Porque eu estou dando a César o que é de César. Quem é César? César é uma autoridade constituída por Deus. Ele é mau, ele é perverso, ele é cruel, ele é incrédulo, ele é endemoniado, não interessa o que ele é. Se ele é ladrão ou se ele é honesto, não interessa quem César é. Mas eu devo obrigações para com César, então eu cumpro a minha parte. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu honro a César com os dízimos, ou melhor, com os impostos. E a Deus com os dízimos e ofertas. Se eu faço isso, se eu dou a César o que é de César, eu vou ficar em paz comigo. Se eu dou a Deus o que é de Deus, eu estou em paz com Deus. Então, não adianta eu dar os dízimos e ofertas a Deus com fidelidade, com lealdade e usurpar César, tirar de César, por exemplo, pagar menos. Eu deveria pagar 10, mas eu pago apenas 5, por exemplo. Então eu estou roubando a César, eu estou sendo desleal com César. Então, isso significa que eu não estou honrando aquele que colocou César no trono. Porque toda autoridade constituída vem de Deus. É Deus quem constitui as autoridades no mundo inteiro. Sejam crentes ou incrédulos, não interessa. Sejam do diabo ou não. É Deus que coloca. Então nós temos que honrar a César com os impostos e dar a Deus o que é de Deus com os dízimos e ofertas. Se eu honro a Deus e desonro a César, indiretamente eu estou desonrando também a Deus.
Bicho, mas isso não é justo. Se é justo, se não é justo, eu não. Quem sou eu para julgar? Eu sou apenas um servo de Deus. E eu quero andar com a minha consciência limpa, pura diante dele. E isso é santificar o nome dele cada dia. Não adianta eu ir na igreja, orar, jejuar, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, fazer caridade. Não adianta eu ser bonzinho para todo mundo, mas na hora de pagar os meus impostos, eu vou tirar de César. Não, Deus está vendo. César pode nem ver, mas Deus está vendo. Então, se eu procedo lealmente com Deus, mas deslealmente, infiel com César, então eu estou sendo desleal com Deus. Essa é a realidade, minha amiga. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você vê muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem fiéis a Deus, que se acham fiéis a Deus, que não têm o Espírito de Deus. E não têm por quê? Porque são pessoas que agem de forma ilícita diante de Deus através de César. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Preste atenção, isso é muito importante. Se você está em paz com Deus, você tem que estar em paz também com aqueles com quem você deve as suas obrigações. No caso, César. Por exemplo, a pessoa é leal a Deus, é obreira, é fiel e tal. Como nós tivemos aqui na igreja, no templo, nós vimos isso e temos visto isso. Pessoas que trabalham na igreja, no templo, que são servos, servas de Deus, são fiéis, são leais. Porém, e aconteceu isso, no caso de uma pessoa que servia a Deus aqui no templo e também servia na parte burocrática, era empregada, servia o trabalho, fazia trabalhos para a igreja. O que ela fez? Um dia ela não queria vir trabalhar, ela foi lá, comprou um atestado médico e trouxe na maior cara de pau, olha, o médico me deu 3 dias de folga que eu tenho que descansar, não sei o que e tal. Quer dizer, ela não estava doente, ela não estava enferma, ela não tinha razão para comprar uma receita médica para que ela ficasse ganhando sem trabalhar em casa. Quer dizer, isto é, no mínimo, ultrajante. O que adianta ela servir na igreja, no templo, e lá está vestidinha de levita ou de obreira ou obreiro, mas dentro dela carregava corrupção, mentira, engano, que é o que Jesus condena. Então, como é que uma pessoa dessa pode ter o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito da verdade, de verdade dentro de si, e o Espírito Santo conduz essa pessoa. Se ela quer cometer um ato errado, o Espírito Santo convence. Não, cuidado. O Espírito Santo é o que guia. E se essa pessoa não ouve a voz do Espírito Santo, você acha que o Espírito Santo, sabendo disso de antemão, vai deixar aquela pessoa ou vai vir habitar sobre ela? Não, minha amiga, meu amigo, não. Então, por isso que muitas pessoas fazem oração, participam de jejum, etc., se esforçam e não recebem o Espírito Santo, porque dentro delas há uma tendência de negar a sua santidade ao Senhor. A Bíblia fala
minha amiga e meu amigo, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Está escrito isso. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Está aqui escrito. Ninguém verá o Senhor. Você pode ler isso? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Está lá escrito. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificar o nome do Senhor é você viver uma vida correta. Santificar o nome do Senhor 24 horas por dia é você ser verdadeiro, sincero. Eu tenho que viver isso. Não estou falando só para você, não. Eu tenho. Todos os que trabalham conosco têm que viver essa santidade. Quer dizer, somos separados pela verdade para viver na verdade. E isso é o que santifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus orou ao Pai. Pai, santifica-os. Ele estava orando para os seus seguidores, os seus discípulos, o seu povo, aqueles que foram salvos, livres, libertos do pecado, do reino deste mundo, e agora estão no reino de Deus, o reino da santidade. O reino da santidade. Aí você diz assim, ô bispo, mas como é que pode? A gente vive num mundo cheio de endemoniados, a gente é injustiçado, a gente é caluniado, difamado, odiado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Você acha que Deus estende... Você acha que, digamos assim, que o mundo vai estender um tapete vermelho para a gente, os cristãos, passar? Não! O mundo vai deixar um monte de... um terreno cheio de minas para a gente se explodir, para a gente morrer, para a gente perder a comunhão com Deus, perder a santificação, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que o diabo quer. O diabo quer isso. Ele joga uma casca de banana. Você tem, digamos assim, aparentemente, você tem chance de ganhar dinheiro fácil. E para ganhar dinheiro fácil, você tem que mentir, você tem que enganar, você tem que ser esperto, digamos assim. E você aproveita a chance, mesmo sendo um obreiro, uma obreira, um pastor, um bispo, um oficial da igreja. Então, você está se dividindo entre servir a Deus e servir ao diabo. E aí, minha amiga, meu amigo, é claro que isso é impossível. Ninguém pode servir a Deus e o diabo. Ou você serve um ou você serve o outro. Não foi isso que Jesus disse? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai se agradar de um e desagradar o outro, ou vice-versa. Então, se você quer ter o privilégio garantido dentro da sua consciência, na sua vida, de um dia poder contemplar aquele que para o mundo é invisível, que é o próprio Deus, a face do Altíssimo, você tem que viver na santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Jesus ora. Jesus orou, Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quer dizer, santificar, quer dizer, é separar para viver na verdade. Separar do mundo da mentira, do mundo dos negócios da mentira, do mundo das vantagens na base da mentira, para viver uma vida digna, honrada na presença de Deus. Mas, bispo, presta atenção, todo mundo faz isso. Problema de todo mundo. Mas o seu problema, a sua responsabilidade, a minha responsabilidade é para com meu Deus. Eu dou a César o que é de César e eu dou a Deus o que é de Deus. Eu fico em paz com a minha consciência. Eu faço a minha parte. Se os outros estão roubando aquilo que eu
paguei de impostos, é problema deles. Eles vão dar contas a Deus, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então, eles vão dar contas. Ah, não tenha dúvida disso. Você tem que saber disso, amiga e amigo. Então, infelizmente e desgraçadamente, esse tipo de crente é o que mais tem no meio da gente. Gente que se diz fiel, tem uma carinha de santinha, carinha maravilhosa, um jeitinho todo delicado, educado de ser, digamos assim, fiel a Deus. Mas dentro delas tem um monstro, tem um demônio, o espírito da mentira, do engano, que faz outros tantos caírem em tentação. Então veja, quando Jesus diz na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, quem pode dizer Pai nosso que estás nos céus? Só quem é filho. Quem não é filho, como é que vai falar? Vai chamá-lo de pai? César vai chamar Deus de pai? Não. Os Césares, ou os seguidores de César, vão chamar Deus de pai? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas quem é filho, nascido da água e do Espírito Santo, esse conhece o Pai e diz: Pai nosso que estás nos céus. Há uma comunhão íntima, o primeiro amor. Há uma comunhão íntima com Deus. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Primeiro pedido que Jesus nos ensina a fazer o Pai. O segundo pedido: venha o teu reino. O terceiro pedido: e seja feita a tua vontade. Isso, amiga e amigo, só é possível quando se vive na verdade, pela verdade. Essa é a realidade. Quem é de Deus honra a Deus, mas cumpre com as suas obrigações para com César. O seu dinheiro é limpo. Não tem o que ficar preocupado, ansioso, intranquilo, porque não foi leal com César. Não. Ela honra, ela faz a parte dela e o resto é problema de César. Se ele vai roubar, se ele não vai roubar, o problema é dele. Mas ela cumpriu sua obrigação para com César. Cumprindo a sua obrigação para com César, ela vai estar cumprindo a sua obrigação para com Deus, porque César, quer ele goste ou não, ele é uma autoridade que Deus colocou lá para que ele pudesse governar. Então, amiga e amigo, eu sei que quando a gente fala essas coisas, muita gente se sente incomodada, muita gente fica, sabe, desconfortável no seu lugar. Mas se você tem o Espírito de Deus, se você é nascida de Deus, se você é filha, filho de Deus, a sua consciência é limpa, você tem paz. Você tem a paz que os ímpios não têm, porque os ímpios não têm paz. Mas aqueles que vivem aquilo que confessam, que pregam, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa é a palavra de verdade que saiu da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele diz lá em Hebreus, a gente crê que Paulo, que escreveu
no livro de Hebreus. Ele diz assim: segui a paz com todos. Quer dizer, inclusive com César e com Deus e com os irmãos. Seguir a paz. Se você é fiel a Deus, obrigatoriamente você vai ser fiel nos seus compromissos para com César. Se você é fiel a Deus e não é fiel ou é infiel para com César, então você indiretamente está sendo infiel para com Deus, porque César é uma autoridade de Deus ali, onde ele está. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você tem que fazer a sua parte, e a parte de Deus ele fará. E a parte dos outros que são infiéis, o problema é deles com Deus. Mas se você quer santificar o nome do Senhor Jesus, é você, pessoalmente. É comigo, no meu caso, sou eu, pessoalmente. Cada um tem que santificar o nome do Senhor Jesus Cristo, se verdadeiramente andam na verdade. Por isso Jesus disse: Pai, santifica-os. Quer dizer, separa-os da mentira para que eles vivam na verdade. A tua palavra é a verdade. Entendeu, minha amiga, meu amigo, o que significa viver em santidade? Viver em santificação? Porque muitas pessoas pensam que viver em santidade é ficar orando, louvando, adorando, cantando, se emocionando quando estão na igreja. Mas depois que saem da igreja, vão para a gandalha. Minha amiga, meu amigo, vamos e venhamos. Jesus condenou com veemência os hipócritas, os fingidos, especialmente os fariseus, aqueles escribas que conheciam a palavra, conheciam a letra de cor e salteado, mas eles viviam outra realidade. Não adianta a gente conhecer a verdade e viver na mentira. O conhecimento da verdade, pura e simplesmente, não salva. Só se deixar levar pela verdade. Aí sim a pessoa vai ficar livre, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que nós temos tentado passar aqui diariamente para aqueles que são interessados. Deus abençoe todos vocês e até amanhã. Você que tem vivido uma vida desordenada, uma vida que é uma bagunça, sua vida tem sido um lixo, um pedaço de lixo. Amanhã, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, todos nós vamos trabalhar, lutar, orar, clamar, suplicar para arrancar o espírito do lixo que está dentro de você e que faz você viver no lixo. Amanhã, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós estamos nesse mutirão em todo o planeta. Onde quer que haja uma igreja universal, estaremos trabalhando com esse espírito. Que Deus abençoe então a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.